Shalom, Lekulam Israelitim, Shalom para todos os israelitas, Shalom para os estrangeiros de corações sinceros, Shalom para você que está nos acompanhando, a nossa live todas as quarta-feiras no YouTube e também as nossas lives no Shabbat, 5 horas da tarde. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi. E o nosso objetivo sempre é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, Hukim Vemishpatim, que nos traz vida, que nos traz prosperidade, que nos traz a esperança de nós voltarmos para a nossa terra, a terra que o Eterno jurou dar a Avraham, a Yitzhak, a Yaakov, Yosef e David. Bom, hoje eu quero falar sobre o item 121, a respiga para os pobres. Nós estamos falando de dízimos, Maaserim, ou Maaserot, e ofertas, Trumot, para o templo de Yahweh. Bom, mas antes de eu ler lá em Levítico 19 e Levítico 23, 22, eu quero pedir, deixe o seu like, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E quero agradecer também aos homens e mulheres de bons corações que têm nos ajudado nessa missão de ensinar a Torá com seus dízimos, suas ofertas, suas doações. Que o Eterno abençoe a todos. Bom, então vamos para o item 121, a respiga para os pobres. Levítico 19, 19. Que diz assim: guardarás meus ruquins, meus estatutos, não permitirás que teu rebanho se ajunte com diversas espécies, não semearás teu campo com zerá misturada. Levítico 19, 9. E quando tu ceifares a colheita de tua terra, tu não ceifarás os cantos do teu campo completamente, nem te juntará a respiga de tua colheita. Bom, é uma ordem do Altíssimo, El Shaddai, para aqueles que têm um campo, que têm uma plantação, que faz a sua colheita. A palavra do Eterno é para sempre. Leolam Vaed. Então, esse item de número 121, a respiga para os pobres. Nós vemos o cuidado do Eterno com os pobres, a viúva, o órfão, o necessitado. E com cada um de nós, que procuramos guardar a sua lei, os seus estatutos, seu juízo. Ele diz lá em Devarim 28, do 1 ao 14, abençoarei a tua amassadeira, abençoarei o teu pão. Se o inimigo vir por um caminho, ele fugirá por 7. Desviarei a enfermidade de ti. Abençoarei a tua esposa e teus filhos, quando tu guardares esses estatutos e esse juízo que eu te ordeno hoje. Bom, então aqui está mais um estatuto que o Eterno mostra para nós, né? Quando tu ceifares a colheita de tua terra, tu não ceifarás os cantos do teu campo. Então, os cantos do campo não podia ceifar. Completamente, nem tu juntarás a respiga de tua colheita, aquilo que sobrou. Esse seria para o órfão, para o pobre, né? O guer, o estrangeiro, a viúva, os necessitados. Bom, nós vamos ver em Vaikra, Levítico 23, 22.
Vaikra, Levítico 23, 22. E quando vós ceifardes a colheita de vossa terra, vós não colhereis os cantos do seu campo. Quando o colherdes, nem vos juntareis qualquer respiga de vossa colheita, mas vós as deixareis para o pobre. Para o Ger, eu sou Yahweh, vosso Elohim. Aleluia. Então, quando nossos pais faziam a colheita da cevada, do trigo, as colheitas dos frutos da terra no 7º mês. Então, não colhia os cantos e nem juntava aquilo que sobrou, as respigas. O que respigou, ele era para o pobre, para o órfão, para o Ger e para o necessitado. Por isso que esse item 121, a respiga para os pobres. A palavra diz que os avarentos não entram no reino. Está lá em Shemote 18, 21, Efésios capítulo 5, 5 e 1 Coríntios 6 e 10. O Eterno sempre amou os homens e mulheres de bons corações. Aleluia. Mas primeiro, lembrando, na Torá, que primeiro era do Kohen, do sacerdote. Depois que vinha do órfão, do pobre, da viúva e do necessitado. Nós vamos ver na Torá oral esse item de número 121. A respiga para os pobres. Iobe 24, 10. Jó 24, 10. Iobe 24, 10. Eles fazem com que ele ande nu, e eles levam o feixe do faminto. E são os ímpios que fazem isso. Então, Iobe já reclamava, porque Iobe era um homem de bom coração. Ele ajudava o pobre, o órfão, a viúva e o necessitado. Aqui em Iobe 31, 16, 17, se eu retivesse ao pobre o seu desejo, ou tivesse feito os olhos da viúva perder a tikvá, a esperança, ou havendo comido meu próprio bocado sozinho, e o órfão não tendo comido dele. Então, a preocupação de Iobe, de Jó, com o órfão, a viúva, o pobre e o necessitado. Né? Então, essa respiga para os pobres. No tempo de Iobe, ela já era deixada para os pobres, para o órfão, para a viúva e para o necessitado. Porque a lei do Eterno é desde o Bereshit, desde o princípio, conforme David fala no Terrilim de número 119, 160 e o 165. A tua Torá é a verdade, desde o início, desde o Bereshit. E agora, para finalizar, nós vamos para o tempo de Yahushua e dos seus talmudins, esse item 121. A respiga para os pobres. Corinthians Bet, 2 Coríntios 9, o 8 e o 10. 2 Coríntios 9, o 8 e o 10. 2 Coríntios 9, o 8 e o 10. Diz assim: como está escrito, ele distribuiu deliberadamente, ele deu aos pobres, e a sua tzedakah permanece, leolam vaed. Então, esse é o perfil do justo, daquele que guarda os mandamentos da Torá. Ele é próspero, ele ajuda o órfão, a viúva, o pobre e o necessitado. Então, a respiga para os pobres foi o que Yahushua, ele diz, dai-vos e ser-vos-á dado. Com a medida que vocês medirem, vocês também serão medidos.
Então, quanto mais você ajuda o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, mais você receberá do Eterno. Então, a respiga para os pobres. Quando você que tem um campo, que tem um sítio, que tem uma fazenda, quando você fizer a sua colheita, lembra de deixar, de não colher os quatro cantos, de deixar respiga para os pobres, para o órfão, para a viúva e para o necessitado.